Olá, sejam muito bem-vindos ao canal A Palavra Pura. Eu sou Isabela Carini e estou aqui para fazer a leitura da Palavra do Senhor. Hoje vamos ler capítulo 16 de Gênesis. Em janeiro, vamos ler o primeiro livro da Bíblia, nesse começo de ano. E quero te agradecer e pedir ao Senhor que te abençoe, te guarde e nos dê uma ótima leitura e entendimento. Amém? 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu como mulher ao seu marido. E ele entrou em Agar e concebeu, e vendo que ela tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abraão: Meu erro seja sobre ti, eu dei a minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, foi desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abraão disse a Sarai: Eis que a tua serva está em tuas mãos. Faze com ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, Agar fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste, para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contado com o seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com um filho, e gerarás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor, com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Não olharei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado de Ber-Lahai-roi. E eis que ele está entre Cádiz e Berade. Agar gerou um filho a Abraão, e ele chamou seu filho de Agar de Ismael. E era Abraão de idade de 86, quando Agar gerou Ismael a Abraão. Capítulo 17. E quando Abraão era de idade de 90 anos, 99, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito, e eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicarei excessivamente. Abraão caiu sobre a face da terra, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de multidões. O teu nome não será mais chamado Abrão, mas Abraão. Nossa, eu tava falando Abrão o tempo todo. Abraão é o contrário. Tu não chamarás Abrão, agora será Abraão. Pois, pai de multidões, eu te fiz. E eu te farei exatamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão dos teus lombos. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente. E darei a ti e a toda a sua semente a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei seu Deus. E Deus disse a Abraão: Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis
entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. Este é o meu pacto, estará na vossa carne com o pacto eterno. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada do seu povo. Ele quebrou o meu pacto. E Deus disse a Abraão: quanto Sarai, a tua mulher, não chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu abençoarei e a darei também um filho, e abençoarei ela, será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre a face e riu-se. Disse o seu coração: nascerá um homem, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara, já com 90 anos de idade? E Abraão disse ao Senhor: Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua mulher, de fato que te gerarás um filho, e tu o chamarás de Isaque. Eu estabelecerei o meu pacto com ele como um pacto eterno, e com a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que eu tenho abençoado e farei frutífero, e multiplicarei excessivamente. 12 príncipes dele gerará, e eu farei dele uma grande nação. E Abraão, o Senhor continua, mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado, próximo a 1 ano. E deixou de falar com ele, o Senhor retirou-se de Abraão. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos que haviam sido comprados com dinheiro, e todo homem entre os homens da casa de Abraão foram circuncidados da carne do seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era de idade de 99 anos, e quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio, ele tinha 99 anos. E Ismael, seu filho, era de idade de 13, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, nascidos na casa, comprados com dinheiro, foram circuncidados com ele. Bastante informação. Falando sobre as gerações de Abraão e a obediência, de Abraão, e fazer exatamente aquilo que o Senhor mandou na hora que o Senhor mandou. Amém? Vamos continuar ainda sobre essa história, que é uma história muito poderosa da Bíblia, que é a história de Abraão e os seus